Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar aqui na nossa sala para a nossa aula do Clube Mais Suas. Mais gente chegando por aqui, vamos chegando. Deixa eu colocar os microfones no mudo quando vocês estão chegando. Já estou habilitando também o link no YouTube. Já está disponível na comunidade. Vera falando que está sem som. Vamos admitir o pessoal. A galera aí chegando. Admitindo o pessoal. Já está aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouco a gente começa a nossa aula, como sempre. Para você que está chegando agora, a gente dá sempre 10 minutinhos antes de iniciar a aula, para a gente poder recepcionar todo mundo. E poder ter todo mundo aqui presente, né? Lembrando que essa aula é a aula do curso do Clube Mais Suas. O Clube Mais Suas, que é um clube... Lília também perguntando como liga o som. Clica no ícone inferior. Tem um íconezinho de som no canto inferior esquerdo. É só clicar lá e habilitar o áudio. Tá? Quem está sem áudio... Deixa eu só confirmar. Funcionando direitinho. Quem está sem áudio pode vir no link do YouTube. Quem não está conseguindo habilitar o áudio pode vir no link no YouTube. Então vamos lá, vamos explicar como é que funciona essa parada toda. O Clube Mais Suas é um clube de assinatura onde, ao se inscrever pagando R$ 37,00, você tem acesso a 4 aulas mensais, mais todo o conteúdo das aulas anteriores que já rolaram. Como é um clube de assinatura, você precisa renovar sua assinatura mês a mês para continuar tendo acesso à plataforma. É uma Netflix, só que ao invés de você assistir seriado que não vai te levar a lugar nenhum, você vai assistir aula sobre o Sistema Único de Assistência Social, sobre a política de assistência social e sobre alguns temas que são relacionados a ele, né, a essa política, né? A gente tem alguns temas transversais que a gente vai trabalhar aqui também: segurança alimentar e nutricional, inclusão produtiva, política de trabalho, emprego e renda, cadastro único. São algumas das coisas que a gente vai trabalhar, que a gente vai abordar ao longo dessas milhares de aulas que nós faremos, sempre às terças-feiras, toda terça, às 20 horas. Então, toda terça, 20 horas, horário de Brasília, é o dia da aula ao vivo do Clube Mais Suas. Quem está no curso do SUAS tem acesso ao clube. Quem está no curso de Ferramenta de Gestão do SUAS tem acesso ao clube de forma gratuita, não paga mais nada para assistir. E como o clube
ele é cobrado mensalmente, então é muito mais vantagem você se inscrever em um dos cursos que a gente está disponibilizando e ganhar como bônus, como brinde, o acesso ao clube de forma vitalícia, né? Sem ter que ficar pagando mensalmente. Então, essa é a ideia. O clube é para quem não está, quem ainda não me conhece, quem está em dúvida com relação à didática, aproveita para usar o clube, para conhecer um pouco da minha didática, vai pegar bastante conhecimento, vai pegar bastante conteúdo, vai conseguir baixar os PDFs das apresentações e do material complementar que a gente usa nas aulas, e assim fica mais fácil, fica muito mais tranquilo para acompanhar, para assistir, para entender, para visualizar e tudo mais. Beleza? Então, vamos ver se quem está chegando por aqui está acompanhando no YouTube. Djanira está no YouTube, Lívia está no YouTube, Marli está no YouTube, Maria Aparecida está no YouTube. Aqui com a gente, deixa eu só baixar aqui um pouquinho o chat para poder ver todo mundo que está por aqui. A gente tem Ana Nery, André Felipe, Andréa Pereira, Anelice, Camila, Carlos Magno, Cláudia, Claudina, cadê? Daiane, Eliana, Eliângela, Emerson, Maiara, Iraci, Italmira, Janete, Juliana, Juliene, Lilian, Luziete, Márcia, Marcilúcia, Marivone, Mônica, Reginaldo, Sidneia, Soraya, Sueli Zoe, cadê? Vaislana, Vanessa, Vera, Denise, Rosilene e Sueli Gomes. Então, Creuza também está por aqui, Creuza presente também está por aqui, Creuza acompanhando pelo YouTube. Então, vamos para a nossa aula. A nossa aula de hoje é uma aula bem bacana, que eu acredito que a gente vai tirar dúvidas de muito, principalmente quem ainda não está atuando. Ângela também por aqui, Beatriz também por aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Deiriane entrando aqui também. Bem-vinda, Deiriane. Deixa eu pegar... vamos lá, uma explicação rapidazinha para quem é do curso do SUAS. Curso do SUAS, aula toda segunda. Bônus toda terça, pegando carona com as aulas do Clube Mais SUAS. Beleza? Curso Ferramenta de Gestão do SUAS. Não tem aula ao vivo, só tem um bônus às terças-feiras. Essa semana em especial, a gente vai ter um número maior de aulas, porque eu quero dar boas-vindas para vocês com grande estilo. Então, a gente vai ter bastante aula. A gente vai ter aula amanhã, a gente vai ter aula quinta. Mas, via de regra, semana que vem, próxima semana, segunda-feira, aula do curso do SUAS. Terça-feira, aula do Clube Mais SUAS. Beleza? Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu permitir mais a entrada do pessoal que está chegando por aqui. E eu já vou começar a compartilhar minha tela para a gente começar hoje pontualmente. Para a gente começar hoje pontualmente às 8h10. São 8h09, pontualmente 8h10 a gente vai começar, que é o tempinho de eu ir articulando aqui e organizando para eu conseguir acompanhar o que vocês estão falando, quem está por aqui e tudo mais. Acho que aqui está bom. Acho que aqui está bom. Continua dando para ver. Chat também está aqui. Maravilha, chat por aqui também. Tudo certinho, tudo pronto para a nossa aula. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui essa tela, porque é melhor visualizando depois, na reprise. E 8h10 a gente está começando a nossa aula. Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito importante. Deixa eu só organizar aqui. Lembrando que vocês podem fazer pergunta no chat.
tanto no YouTube quanto aqui no Zoom, que eu consigo acompanhar vocês de boas, tá bom? Micaele, que está aparecendo aqui com o número. Beleza, Micaele. Daqui a pouco eu corrijo o teu nome aqui. Já se chegando. Deixa eu alterar aqui o nome. Micaele está por aqui. Pronto, corrigido. Micaele também por aqui. Mais gente chegando por aqui. E na aula de hoje a gente vai abordar o trabalho social no SUAS. E o trabalho social no SUAS envolve, obviamente, o trabalho com as famílias. Inclusive, esse é um tema do nosso próximo curso, do curso que a gente vai estar lançando no mês que vem. E aqui eu vou fazer um apanhado geral de como do que é o trabalho social, do porquê é importante o trabalho social, quais são as ações que compõem o trabalho social. E a gente ainda vai brincar um pouquinho, não é bem brincar, né? Mas a gente vai tirar uma dúvida que é tão presente quanto aquela dúvida da piada, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, o que é que acontece primeiro, atendimento ou acompanhamento, né? O que é atendimento, o que é acompanhamento? Eu escrevi acolhimento aqui, desculpa, deixa eu corrigir aqui. É porque o acolhimento é uma das atividades. Acompanhamento. Deixa eu ver se aqui dentro eu coloquei errado também. Caraca. Pronto. Vamos falar sobre essa diferença entre atendimento e acompanhamento. Lembrando que quando a gente termina a aula, tanto o link do Zoom quanto o link do YouTube deixam de funcionar. E aí vocês têm acesso a essa aula para revisar dentro da área do curso, né? Dentro da área do curso, para quem é do curso do SUAS, dentro da área do curso de ferramenta de gestão, para quem é do curso, e dentro da área de membros, para quem é do Clube Mais SUAS. Então, daqui a pouco, quando terminar a aula, eu explico direitinho em cada um lugar onde é que vai estar essa aula, tá bom? Para vocês poderem acompanhar. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Bom, primeiro a gente, obviamente, vai precisar falar um pouquinho sobre o conceito de trabalho social. A ideia do trabalho social, ela envolve algumas palavras que separadas elas trazem para a gente bastante sentido. O trabalho é o labor, é o fazer, é uma atividade que a gente executa. Para quem vem do serviço social, isso inclusive é uma categoria de estudo, o trabalho é uma categoria de estudo dentro do serviço social. E ela tem como ideia a transformação de alguma coisa. Geralmente dentro do serviço social, no marxismo, né, a gente traduz o trabalho como a transformação da natureza, né, o ato do homem transformar a natureza. E o trabalho é aquela coisa que ela é articulada, ela é pensada, né, e ela só pode ser realizada pelos homens, né, porque os homens é que possuem a capacidade de pensar antecipadamente qual será o resultado daquela ação que está sendo desenvolvida. Então, quando a gente vai desenvolver uma ação, a gente já tem um objetivo por trás daquela ação que a gente deseja alcançar. Social relaciona-se com o que nós temos de convívio, de contato, de vivência, de pertencimento. E aí a gente já entra em uma outra análise filosófica ou sociológica que a gente pode abordar. No caso do conceito da palavra trabalho social, quando ela está organizada dessa forma, a gente tem que trazer para o contexto da onde a gente está vivenciando. Então, quando a gente fala de trabalho social, a gente está falando de trabalho social no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social. A gente está falando do trabalho social desenvolvido por equipe técnica que vai buscar alcançar os objetivos do Sistema Único de Assistência Social, que, via de regra, tem como foco do atendimento as famílias, né? Famílias e indivíduos. E busca, objetivamente, a construção da autonomia, a construção do protagonismo da família. Então, trabalho social, dentro dessa perspectiva da política de assistência social, nós podemos entender
como conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos. Por que a gente coloca os pressupostos éticos? Porque quando a gente está falando da política de assistência social, a gente é antecedido por uma construção que tem princípios, que tem uma ética própria voltada para o atendimento, que tem uma percepção mais ampliada do que é família, e é extremamente importante a gente entender essa concepção ampliada do que é família. Por isso que a gente parte de pressupostos éticos, do conhecimento teórico e metodológico, ou seja, a gente conhece profundamente a teoria que a gente está colocando em prática, né? Então, a gente conhece a teoria e a gente conhece a metodologia que a gente vai adotar para atender as famílias nas mais diversas demandas que essas famílias venham apresentar para a gente. Então, o trabalho ele vai tomar esse caminho, respeitando a ética, respeitando o conhecimento teórico metodológico, respeitando o aparato técnico-operativo, que é aquela nossa capacidade que a Yolanda Guerra costuma chamar, e chama muito bem chamado, de instrumentalidade do serviço social. Mas como nós estamos falando para uma turma que é mais ampla do que o serviço social, é o que vai verdadeiramente oportunizar que nossas ações tenham interferência positiva na vida das famílias que nós estamos atendendo. Então, todo esse conhecimento teórico-metodológico, todo esse conhecimento técnico-operativo, todo o respeito aos pressupostos éticos, ele tem a finalidade de contribuir para a convivência, para o reconhecimento de direitos e para a possibilidade de intervenção na vida social da família. Então, nós buscamos, dentro do trabalho social, efetivamente dar concretude para o que é preconizado dentro da política de assistência social. Política de assistência social, que vocês já devem estar careca de saber, mas se vocês ainda não sabem, vamos saber agora, tem 3 funções. São 3 as funções da política de assistência social. Se você está estudando para concurso, anota, porque é batata. Costuma muito cair essa pergunta. Quais são as funções da política de assistência social? A proteção social não contributiva é a primeira, a vigilância socioassistencial é a segunda e a garantia de direitos é a terceira. Então, o trabalho social, ele busca efetivar todas as funções da política de assistência social. E ela só vai acontecer de forma a garantir direitos, a proteger os nossos usuários, se ela tiver verdadeiramente conhecimento do corpo técnico, conhecimento do nosso território, se tiver conhecimento dos processos metodológicos e tudo mais. Repetindo, são 3 as funções da política de assistência social: proteção social não contributiva, vigilância socioassistencial e garantia de direitos. Quem está pegando a aula agora, fica tranquilo que a gente repete isso praticamente em todo módulo 1, 2 e 3 da política do curso do SUAS. Quem está assistindo, quem é estudante do curso Ferramenta de Gestões, nós temos um módulo que fala sobre isso, sobre a concepção da política de assistência social no Brasil, onde a gente aborda cada uma dessas etapas. Quem está no curso do SUAS tem isso como bônus também. Quem está no curso Ferramentas tem isso no corpo obrigatório. A Solange está comemorando o aniversário do filho dela. Parabéns, Solange. Dá um abraço nele. Muita saúde, paz e muitas realizações para ele. Valeu, obrigado pela participação. Então, essa é a ideia do conceito de trabalho social. Aqui, a gente não fechou trabalho social no PAF, trabalho social no PAEF, trabalho social em uma unidade de acolhimento, porque essa lógica do trabalho social ela vai perpassar toda a política, né? Ela não é uma coisa que acontece apenas em um dos serviços. Ela é aquela questão que vai estar intrínseca, ligada, vinculada a todas as outras, todos os outros serviços. Então, não existe execução de serviço dentro do SUAS
sem a presença do trabalho social. A gente vai ver agora algumas das ações que fazem interface, que compõem o que a gente costuma chamar, o que a gente chama de trabalho social. E nisso nós temos acolhida, oficina com famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos. Então, a gente está trazendo aqui cinco ações que estão dentro do conceito, estão dentro, né, do que a gente chama de trabalho social. Se você pegar hoje a tipificação, você vai ver lá um descritivo com uma série de ações que estão relacionadas aos trabalhos sociais voltado para cada um dos serviços. E vocês vão encontrar todas essas cinco, né, essas cinco ações presentes dentro dessas ações que estão dentro do trabalho social realizado nos serviços. Então, você vai encontrar, para além disso, entrevista, você vai encontrar, para além disso, visita domiciliar, que são outras atividades, outras ações, outros trabalhos sociais que são desenvolvidos, mas que a gente não vai abordar agora. O que a gente vai abordar agora são esses cinco, começando pela acolhida. Bom, a acolhida é aquele momento do atendimento inicial à família. E é aquele momento em que a gente vai começar a ganhar a confiança da família, que a gente vai começar a se aproximar da família, a entender o contexto no qual a família está inserido. É aquele momento em que a família começa a perceber, dependendo da forma como você está atuando, como você está atendendo, começa a perceber que ela pode contar com você, que ela pode confiar em você, que ela tem em você a pessoa que vai auxiliar no processo de resolução das demandas que ela está trazendo dentro do que couber a política de assistência. E que vai encontrar outras ações quando não couber. Então, esse é o ponto crucial onde a gente começa a nossa aproximação e a gente começa a trazer a família para perto da gente. A gente começa a trazer a família para o entendimento do que é o serviço, para o entendimento de quais são os serviços que estão sendo ofertados dentro daquele equipamento, quais são as possibilidades de interação daquela família com esse equipamento, quais são as demandas que a família tem, que a gente consegue atender naquele equipamento. Constitui um momento importante em que a gente vai... Eu meio que já expliquei isso, né? A acolhida deve ser pautada no respeito à dialogicidade e autonomia das famílias. O que seria isso? Quando a gente fala dialogicidade, é um termo que a política de assistência social, assim como o serviço social, gosta muitas vezes de usar termos rabuscados, né? termos mais complexos. Quando a gente fala de dialogicidade, a gente está falando da capacidade de gerar acordo a partir do diálogo. É a capacidade que a equipe técnica precisa ter para, entendendo as demandas, construir acordos por meio do diálogo com a família. Então, isso é o que vai acontecer. E uma outra coisa que a gente precisa fazer é respeitar a autonomia das famílias, né? Uma coisa que a gente frisa muito dentro da política de assistência social é que uma das principais funções nossa, né, uma das principais ações nossa enquanto técnico de equipamento, enquanto gestor da política de assistência social, é garantir a autonomia das famílias que estão sendo atendidas em nossos equipamentos pelas nossas equipes, né? Então, essa ideia de pautar a nossa intervenção junto à família no respeito ao que é acordado através do diálogo e no respeito à autonomia da família é extremamente importante para a gente dar passos seguintes no processo de entender melhor o contexto da família, no contexto de articular ações
que venham atender as demandas da família. Outro ponto que é importante, e eu acho que esse é o ponto mais importante até. Estão pedindo para aumentar aqui a tela. É porque se você tiver no celular, mesmo aumentando muito, vai ficar complicado de ver, tá? Mas não se preocupa, porque esse mapa mental ele fica disponível para você fazer o download e depois você pode rever essa aula normalmente e ir pegando tópico a tópico, fazendo suas anotações da forma que você achar melhor. Então, vamos lá. Isso é extremamente importante. Acolhimento não é recepção. Acolhimento não é recepcionar as famílias. Então, o que acontece na recepção é importante porque vai fazer com que a família se sinta abraçada, se sinta mais próxima do equipamento. A gente precisa estar muito forte, muito ativo a nossa empatia, que é o se colocar no lugar do outro para atender, né? Vamos lembrar que o perfil do público que nós atendemos dentro da política de assistência social é importante a gente ter isso em mente, que é um público vulnerável, já vem com alguma violação de direito, né? Ou já vem com limitações, com vulnerabilidades, com problemas familiares ou individuais que fragilizam essa população. Então, é obrigação nossa fazer com que essa família, ao chegar ao equipamento, seja bem tratada, se sinta respeitada nas suas dificuldades e seja bem recebida, ouvida, encaminhada corretamente para o atendimento daquelas demandas. Então, recepcionar é importante, mas recepcionar não é o ato de acolhida, não é a ação de acolhida, né? A ação de acolhida ela se dá através da execução da atividade da equipe técnica de nível superior. E existem duas possibilidades de acolhida, que seria a acolhida individual, aquela que a gente vai trabalhar família a família ou usuário a usuário, e a acolhida em grupo, que é aquela que a gente vai reunir 2, 3 famílias ou 2, 3 usuários, e a gente vai trabalhar nessa acolhida as informações, o repasse de informações para a família do que é o contexto do equipamento, né, do que é o contexto dos serviços que nós ofertamos. Uma das principais dificuldades da população, né, dos nossos usuários, é saber o que ele tem de acesso, o que ele pode acessar nos nossos serviços. Então, para a gente, é extremamente importante que isso fique mais nítido, que isso fique mais claro, que seja mais próximo do entendimento deles. Então, esse momento de acolhida coletiva, em grupo, ele facilita, favorece esse repasse de informações sobre o que nós estamos ofertando dentro do nosso equipamento, dentro do equipamento que a gente está inserido. Outra ação que compõe o trabalho social são as oficinas com famílias. E aí as oficinas são aqueles espaços que a gente organiza previamente, que a gente convida as famílias a estarem presentes. Um parêntese bem importante. No momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente precisa pensar outras estratégias para a manutenção das oficinas com família. É extremamente importante a gente repensar as estratégias em como nós podemos estar trabalhando, dialogando com as famílias. Eu tenho visto muitas pessoas partindo para a ideia da construção de grupos no WhatsApp, mas nem todas as pessoas, nem todo mundo tem acesso à internet para isso. A Ana Cristina está querendo falar? Pode perguntar, Ana. Ana? Acho que ela acenou sem querer.
Boa noite. O microfone acionou sem eu querer mesmo. Me desculpe. Imagina, tranquilo. Precisando, querendo tirar dúvida, é só acenar que a gente abre o microfone, tá bom? Fica à vontade, a aula é para isso. A Vera pergunta, André, nesse caso posso adaptar para a minha realidade, né? Pois trabalho com regularização fundiária. Eu não atuo nessa área, Vera. Eu não saberia te dizer se vai fazer sentido dentro do processo de reuniões com as famílias, na busca, né, nas reuniões que são realizadas para regularização fundiária. Mas uma coisa eu tenho certeza, mal não fará. A ideia de trabalhar nessa perspectiva de acolher, de ter uma escuta mais qualificada para as demandas é importante, vai te auxiliar. Você pode fazer articulação com a política de assistência. Você já conhecendo o papel da política de assistência, vai ficar muito mais rica a sua intervenção. Você vai estar colocando verdadeiramente em funcionamento a articulação entre políticas, né? Uma vez que a regularização fundiária está no campo da habitação e vem para auxiliar as famílias no acesso à terra, à moradia. Então, eu acho sim que dá para você aproveitar. E aí, realmente, através desse processo, que você pode fazer o acolhimento individual e o acolhimento coletivo, você pode também estar trazendo informações, como as famílias podem acessar direitos. Você pode fazer uma articulação com o CRAS, com o CRES, dependendo da temática, convidando a equipe técnica desses equipamentos a participarem em determinadas reuniões para explanar sobre os serviços que cada uma presta e como pode estar auxiliando as famílias. Então, acho que verdadeiramente dá para adaptar, dá para utilizar sem problema. Essas oficinas com as famílias, elas têm um objetivo, né? A gente não constrói oficinas com famílias ou oficinas com indivíduos. Quando a gente está trabalhando lá no PAEF, a gente também faz a oficina com família no PAEF, para apenas fazer propaganda, para falar dos serviços e tudo mais, né? A gente trabalha na perspectiva de criar espaços de reflexão, espaços que incentivem a busca por direitos, espaços que permitam a construção do processo de desenvolvimento da autonomia das famílias e dos usuários. Então, essa é a ideia, né? Que a gente trabalhe com as famílias que estão em situação de risco e vulnerabilidade, que tem, por vezes, essa questão de uma violação de direito precedendo o nosso atendimento àquelas famílias. Então, é extremamente importante a gente ter claro que a gente precisa fazer com que essas oficinas sejam momentos de reflexão, sejam momentos de desenvolvimento da autonomia, sejam momentos de garantias de direitos, né? Sempre buscando identificar as vulnerabilidades, os riscos, os pontos negativos, e as potencialidades que podem ser identificadas no território. Mais uma ação seria as ações comunitárias. Nas ações comunitárias, a gente tem o envolvimento do território, a gente trabalha voltado para atender as demandas que estão mais latentes no território. Essas ações comunitárias, elas precisam estar casadas com as informações que a gente levanta e que a gente traz a partir da vigilância socioassistencial. Então, a vigilância socioassistencial é importante para mostrar o panorama do que nós encontraremos dentro do território e como nós poderemos incidir de forma positiva naquela comunidade. Então, por exemplo, isso envolve a promoção de mobilizações sociais, a promoção de atos, a promoção de campanhas socioeducativas, de rodas de palestras, de interação, de articulação com associações, com organizações não governamentais que estão inseridas no território, com mobilização social, trazendo a população usuária para dentro desse processo.
das ações comunitárias, fortalecendo o sentimento de pertencimento à comunidade, fortalecendo o papel de defesa da assistência social, da garantia de direitos, identificando violações de direitos nos territórios e fazendo campanhas para a diminuição dessas violações, buscando sempre esse processo de trazer a comunidade a entender as questões que estão postas nessa comunidade e buscar as interações que são necessárias para a gente diminuir, para a gente superar essas demandas que aparecem para a gente. Do ponto de vista das ações particularizadas, a gente vai direcionar essas ações para o atendimento às famílias, né? Então, famílias ou indivíduos, né? Mas de forma particularizada. Então, ações particularizadas referem ao atendimento prestado pela equipe à família, a alguns membros ou todo o grupo da família após a acolhida de modo individualizado. André. Eu. É Kézia aqui. Pode falar, Kézia. Kézia? André? Pode falar. E aí, o que acontece? A minha pergunta, a minha dúvida é o seguinte, porque, assim, eu identifico e sei a necessidade da importância do diagnóstico territorial para o desenvolvimento comunitário, principalmente o diagnóstico territorial participativo, feito pelos próprios atores da comunidade. Só que o que acontece? Eu já tentei propor isso na articulação de rede entre algumas lideranças, alguns movimentos de grupo de trabalho, de comunidade, só que eu percebo que às vezes as pessoas têm aquela mistificação assim, tem que vir gente de fora para fazer, que a gente não tem essa competência toda. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, porque nós, assistentes sociais, a gente tem competência e domínio para poder estar realizando esse trabalho. E aí, assim, eu já comecei a fazer um pouco dessa iniciativa, comecei a fazer o escopo de diagnóstico, trouxe outra metodologia, mas infelizmente, no momento, esse foi o entendimento, que precisaria contratar uma empresa de fora para poder estar realizando, sendo que a gente poderia utilizar a mão de obra assim, dos estudantes, né, de faculdade de ensinos, enfim, para poder mobilizar a questão do questionário, sem contar as questões bibliográficas de catalogação do próprio território, para poder mobilizar e identificar realmente que é necessário investimento, para cobrar, né, do poder público e tudo mais. O que você orienta nessa relação aí, dessa questão comunitária, para fortalecimento desse entendimento de que os próprios profissionais do território têm capacidade de domínio para poder estar desenvolvendo isso? Porque, como, por exemplo, eu, como assistente social, eu tenho intenção realmente de propor para municípios, para comunidades, enfim, essa elaboração de diagnóstico enquanto empresa. Então, assim, qual é a orientação que você daria para trabalhar isso de fato? Tá, vamos lá. Vamos ver se eu entendi. São duas etapas aí. A primeira é você trabalhando internamente. Você é funcionário do município, enquanto assistente social do município, você busca o processo de elaboração de construção do diagnóstico. E você pode fazer isso. Você pode fazer uso de estudantes, como você falou, estagiários, você pode fazer uso dos orientadores sociais, dos educadores sociais, cada município coloca uma nomenclatura, educador ou orientador. Se tiver oficineiro, você pode fazer uso dos oficineiros também para fazer essa pesquisa. Você pode fazer reuniões no momento, não, obviamente, por conta que a gente está impossibilitado de se aglomerar, mas, via de regra, fora momentos pandêmicos como o que a gente está vivendo, você pode fazer reuniões nas comunidades para fazer o levantamento junto à comunidade, com a participação e mobilização social. E uma sugestão que eu dou para você trabalhar isso enquanto servidora do município, enquanto Kézia, não é Kézia? Deixa eu ver se eu falei errado. Não, Kézia, isso mesmo. Enquanto Kézia, servidora do município, é você começar pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, por exemplo, com crianças e adolescentes e idosos, a construção do mapa falado. Inclusive, em uma das palestras que vocês têm disponíveis dentro do curso, né, para quem está no curso do SUAS ou para quem está no curso Ferramenta de Gestão, a gente tem duas palestras da Dicicoga,
Se eu não estiver enganado, são 2. Que fala sobre o processo de desenvolvimento e de construção da vigilância socioassistencial. E ela fala muito na construção de mapas falados, que são aqueles mapas construídos a partir da vivência histórica das pessoas que estão dentro do território. Então, uma prática super bacana de ser feita, porque você vai estar articulando serviço de convivência, você vai estar articulando equipes técnicas do PAIF, equipes da vigilância socioassistencial, associações comunitárias, instituições não governamentais que estejam no território, para vocês fazerem esse processo de desenho do diagnóstico. A segunda etapa seria a etapa eu, enquanto consultor, vendendo o produto diagnóstico para o município, porque são coisas distintas e você precisa entender isso. São distintas porque o papel do consultor não é executar propriamente dito, né? Então, por exemplo, não vai ser o consultor que vai botar a mão na massa para fazer a pesquisa. Ele vai contratar mão de obra no município para o desenvolvimento dessas atividades. Então, ele já não vai contar com a expertise das equipes que estão lá. Ele já não vai contar com a possibilidade, por exemplo, das rodas de conversas que acontecem com a comunidade. Ele pode solicitar ao município a realização desses espaços e ele conduzir as reuniões. Mas, via de regra, a comunidade não tem articulação com ele, a comunidade não tem vínculos criados com ele para que seja mais fácil o desenvolvimento dessas atividades. Como é que eu, André, faço quando vou prestar diagnóstico no município? Né? Eu não trabalho, não sou servidor de nenhum município, então vendo meu serviço para os municípios. Quando eu estou levando a construção do diagnóstico, e peço desculpa para o pessoal, porque a gente está fugindo um pouco dessa temática aqui, mas é só para responder a pergunta da Késia. Quando eu vou para a construção do diagnóstico, eu articulo a equipe técnica, insiro a equipe técnica do PAIF, do PAEF, da quantidade de equipamentos que tem, dentro do processo de construção do diagnóstico, uma vez que o diagnóstico vai voltar para eles, né? O consultor não constrói um diagnóstico para uso pessoal. O diagnóstico construído, ele é para uso do município. Então, essa é uma ação de vigilância social que está sendo construída por uma empresa de consultoria que foi contratada para esse fim, mas que tem como objetivo otimizar, melhorar a capacidade de resposta às demandas que estão presentes no território. Então, eu faço essa articulação com a equipe técnica participa comigo das atividades, é a equipe técnica que vai me apresentar para a população, a gente vai fazer a construção do mapa falado, mas a equipe técnica está participando do processo de construção, não é uma coisa isolada do consultor. Mas aí é uma provocação consultor-equipe, né? É diferente do processo, eu sou da equipe e estou realizando essa ação, né? A gente tem um terceiro elemento, né? A gente tem a população, que é a mesma, a gente tem a equipe técnica e, no caso da consultoria, a gente tem a equipe da consultoria para a realização dessas escutas, desse processo de construção do mapa falado. Espero ter dado para responder a tua pergunta. Se ficou algum questionamento ainda, você pode fazer. Deixa eu só dar continuidade aqui para finalizar a explicação. Então, com relação a essa questão das ações particularizadas, a gente vai verdadeiramente visar, né, ações específicas com a família. E a gente precisa entender que essas ações individualizadas, na ação individualizada a gente está ouvindo um a um da família, né? Elas devem acontecer, por exemplo, nos casos em que a gente percebe alguma situação de desconforto na família, que pode ser gerada por uma violência, um abuso sexual, né? A gente acabou de ver uma história em todos os jornais, em todas as mídias sociais, de uma criança de 10 anos que foi violentada, estuprada, né, por parentes e que acabou engravidando e que teve um processo acolhido pela justiça para interrupção da gravidez, né?
obviamente não faz sentido obrigar a criança a carregar a violação de direito que aconteceu para o resto da vida, né? Ela já vai ter uma série de questões relacionadas a essas violações de direitos com as quais ela vai precisar trabalhar, conviver ao longo da vida, né? Então, nesses casos, a gente precisa verdadeiramente parar e ouvir um a um. Conversa com um filho, conversa com o outro, conversa com a mãe, conversa com o padrasto ou com o pai, conversa com a avó, conversa com o avô, conversa com o tio, conversa com a família estendida, quando a gente percebe algum tipo de indício que leve a gente para pensar que a criança ou adolescente está sendo vítima de algo nesse sentido. Uma outra coisa que dá para fazer é quando a gente está visualizando, por exemplo, a agressão contra a mulher, né? Violência contra a mulher, violência intrafamiliar, que não está necessariamente vinculado a essa questão do abuso e exploração sexual, mas está vinculado à agressão física, psicológica a crianças, às mulheres e tudo mais. Então, essa seria uma outra oportunidade para a gente estar trabalhando com isso. Encaminhamentos seriam os processos onde a gente orienta e direciona as famílias ou algum dos seus membros para acessar famílias que a gente não consegue atender diretamente no nosso equipamento, no nosso serviço. Então, a gente pode fazer um encaminhamento para outros serviços da nossa rede e também para outros serviços de outras áreas, né? De outros setores, como saúde, como educação e tudo mais. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas que estão chegando, que são referentes àquilo que a gente estava comentando sobre diagnóstico, que aí a gente fecha esse ponto para a gente poder entrar em atendimento e acompanhamento. Bom, a Ângela coloca, o diagnóstico, antes disso tem, Creuza, essa ação é muito importante para os estagiários, todos vão querer participar, pois vai agregar conhecimento no campo de trabalho. Verdade. A gente, no meu caso, enquanto empresa, geralmente contrato estudantes de serviço social do município, né? No município. Quem faz serviço social no município acaba sendo contratado. Quando eu não consigo encontrar estagiários de serviço social, é que a gente opta por técnico de nível médio, mas eu dou sempre preferência por quem está com nível superior incompleto para fazer isso. A Ângela coloca, o diagnóstico participativo é a construção da realidade da comunidade. Logo, deve ser devolvido, uma vez que as ações demandadas serão pontuadas e quem será o responsável à resolução das... Deixa eu ver se eu entendi só o finalzinho. E quem será o responsável à resolução das demandas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Vera coloca que a Dirce teve lá no município dela, no município que ela atua, fazendo o diagnóstico e foi mapa falado. Foi muito bom. Verdadeiramente é a melhor forma que a gente tem de construir diagnóstico, porque a gente traz a população para dentro do diagnóstico. Eles começam a se ver dentro desse processo da comunidade, a entender quais são as demandas da comunidade. Eles começam a se mobilizar para tentar resolver os problemas que são apresentados na comunidade. A Késia colocou dica muito boa, mas eu não sou servidora do município. Há 5 anos atuo em uma organização da sociedade civil, digo enquanto identificação de demandas prioritárias para captação de recursos e executar propostas onde realmente é necessário. Para você vai ter que agir como se fosse uma consultoria externa mesmo, tentando atrair a equipe para dentro. Só que com a dificuldade do fato de você não ter vinculação com o município, você não está sendo contratada pelo município para realizar essa tarefa. Então, você precisa partir para o processo de convencimento da importância do trabalho que você vai estar desenvolvendo e, de preferência, mostrando que esse diagnóstico será devolvido para eles, para que eles possam utilizar. Essa eu acho que seja a melhor forma de você ganhar.
A Camila pergunta, tem sugestão de leitura para atuar na dinâmica de oficinas? Olha, Camila, eu não tenho sugestão de leitura no momento, não. Eu posso até buscar, mas não era bem esse, não era esse o foco da nossa aula. Então, verdadeiramente, me desculpa, eu não preparei sugestão para dinâmicas de oficina. Eu vim mais passar o conceito do que você precisa alcançar ao realizar a oficina, né? A gente está trabalhando mais do ponto de vista de onde você precisa chegar, não como você vai fazer a travessia para chegar lá, tá? Estou tentando mostrar para você qual é o ponto B, né? A gente está no ponto A, que é a construção da oficina, e qual é o ponto B que a gente precisa chegar. Então são coisas distintas, né? O como fazer, esse tema assim do como fazer, ele vai estar dentro do curso Ferramentas ou do curso Trabalho Social com Famílias, que aí a gente vai trazer a parte teórica para você compreender o objetivo de cada uma das ações que a gente deve desenvolver no trabalho social com família no SUAS e também o como desenvolver, que é a operacionalização disso. Então lá a gente vai ter um catatal de sugestões de leituras, de modelos prontos de atividades que vocês podem estar desenvolvendo, mas lá é um outro objetivo, né? Lá eu pretendo ensinar o trabalho social, como desenvolver o trabalho social. Aqui eu só preciso que vocês entendam o que é o trabalho social no SUAS. Então essa é a distinção. Claudina, você quer falar? Tem alguma dúvida? Não? Então deixa eu só fechar aqui seu microfone. Não. Pronto, beleza. Que acabou abrindo. Às vezes a gente toca na tela do celular e acaba abrindo, mas sem problemas. A Ângela completou. O diagnóstico pontua as demandas e a quem e onde devemos cobrar e buscar a resolução dessas demandas. Ficou perfeito. Claríssimo. É o entendimento. Então, agora a gente vai tentar clarear, trazer à tona um debate que é bem comum dentro da política de assistência, que é a dificuldade de compreensão do que é atendimento e do que é acompanhamento. Então, por atendimento, vamos entender como a inserção da família, um ou mais de seus membros, em algumas das ações do PAIF, aí a gente pode colocar do PAEF, de outros serviços. Por exemplo, acolhida, oficina com famílias, encaminhamentos, ações comunitárias, ações particularizadas. Então, toda vez que eu chego para a família e eu faço um encaminhamento, eu estou realizando um atendimento. Toda vez que eu insiro um membro da família em uma oficina ou em um serviço, eu estou fazendo um atendimento. Já o acompanhamento, ele prevê o processo de inserção da família num traçado metodológico que é construído junto com a família, que é o plano de acompanhamento familiar. Então, a gente vai estar, por exemplo, num atendimento à família, a gente está realizando um atendimento à família. Dentro desse atendimento, a gente percebe a necessidade da construção de um acompanhamento, da necessidade de um acompanhamento mais próximo daquela família. Exemplo de como isso pode acontecer. A família chegou solicitando benefício eventual de auxílio alimentação, mais conhecido como cesta básica. Então, a gente vai fazer a concessão desse benefício e não há condicionante. A gente não condiciona, a gente não condiciona a concessão do benefício à inserção dessa família no acompanhamento. Mas a gente entende que se a família está com essa demanda, significa dizer que ela está vivenciando uma situação que precisa de atenção e que a gente precisa se aproximar dela para entender melhor como nós podemos
colaborar para que a família supere essa situação. Estão perguntando qual o tempo de aula. Nós não temos tempo de aula. Essa é uma coisa que eu preciso que vocês vão começar a perceber, é que a gente não tem tempo definido de aula. A aula dura enquanto as dúvidas existirem, né? A gente está fazendo uma apresentação, as dúvidas vão surgindo no decorrer da aula e eu vou explicando essas dúvidas e a gente vai caminhando para concluir o conteúdo. Então, enquanto tiver alguém com dúvida, a aula continua. Quando não tem mais dúvidas, a gente encerra a aula. Desculpa a gente, mas eu não acredito em aulas cronometradas. Eu acho que as únicas aulas que são cronometradas aqui, que são aquelas que eu divido em tempo, são aquelas que já estão gravadas, que são as videoaulas, que ali é para você pegar o contexto geral, que eu não tenho interação com vocês, mas aula ao vivo é para a gente explorar o máximo possível das dúvidas, para que verdadeiramente a gente saia daqui com entendimento sobre aquela temática que a gente está abordando, tá bom? Lembrando, todo o conteúdo da aula fica disponível depois que termina a aula dentro da área de vocês, né? De cada um de vocês. Dentro do Clube do SUAS, para quem é do Clube Mais SUAS, para quem é do Clube Mais SUAS. Dentro do curso do SUAS, para quem é do curso do SUAS. Dentro do curso Ferramentas de Gestão do SUAS, para quem é do curso Ferramentas de Gestão do SUAS. Então, só para a gente concluir aqui. Então, se a família fez a solicitação de um benefício eventual, de uma cesta básica, essa é uma família que precisa ser acompanhada, essa é uma família que a gente precisa incluir nas nossas famílias prioritárias e que a gente vai se debruçar com a família para tentar identificar as causas que levaram a família a chegar a essa vulnerabilidade, a esse grau de vulnerabilidade, e o que nós podemos fazer encontrando dentro do território potencialidades, encontrando dentro da família potencialidades que nos ajudem a transpor essa barreira que a vida, que a sociedade capitalista impõe para as mais diversas famílias que a gente atende. Então, nós iremos construir um traçado junto com a família para realizar o acompanhamento. O acompanhamento pressupõe a construção de um planejamento de ação da família e da equipe técnica. É uma ação conjunta, família e equipe técnica. Os dois vão caminhar lado a lado para a superação dessa dificuldade. A equipe técnica, levantando as potencialidades da família, do território e encontrando outros programas, serviços, benefícios que existem dentro do município e que podem contribuir para aquela família. Exemplo de como a gente pode atuar. A gente pode fazer a inclusão dessas famílias em cursos de qualificação profissional que podem ser ofertados com recurso do Cadastro Único. O município recebe o IGD Bolsa Família, que é referente à administração e gerenciamento do Cadastro Único e do Bolsa Família no município. Com esse recurso, o município pode construir cursos profissionalizantes e, partindo desses cursos profissionalizantes, abrir vaga para os nossos usuários. E aí a gente faz o caminhamento do nosso usuário para esses cursos profissionalizantes. Que tipo de curso profissionalizante é interessante que a gente oferte? Aqueles que vão estar mais próximos das capacidades dos nossos usuários. Então, por exemplo, a gente pode fomentar o cooperativismo numa família, numa comunidade que é rica tradicionalmente no desenvolvimento de algum doce, de algum salgado, de alguma coisa nesse sentido. A gente pode pensar em associativismo, por exemplo, catadores de frutas. Aqui em Sergipe tem associações que são catadores de uma fruta que é típica aqui de Sergipe, que é a mangaba. É uma fruta que é, nossa, maravilhosa. E existem associações que elas vivem desse cultivo, né? Dessa coleta de frutas e da venda dessas frutas, né? A gente tem as marisqueiras nos mais diversos estados no litoral. Então, todo esse processo a gente precisa conhecer. Por isso que é importante ter a vigilância socioassistencial
funcionando ativamente no município para que a gente dê conta dessas demandas. Então, partindo daí, se constrói um processo de acompanhamento daquela família, nós dizendo para a família como nós iremos contribuir com a família e a família, em contrapartida, se fazendo presente e utilizando ou participando daquilo que a gente está ofertando para eles. Lembrando sempre do respeito à construção por via do diálogo, né? A construção do consenso através do diálogo, o respeito à autonomia da família. A gente não obriga a família a participar. Inclusive, se a família não quiser ser acompanhada, ela não pode ser inserida no acompanhamento familiar. Beleza? Voltando aqui, deixa eu diminuir aqui para vocês verem o tanto de coisas que a gente falou hoje. E a gente vai, objetivamente, ofertar isso para vocês. Já vai estar lá no material. Agora a gente vai voltar para as dúvidas que vocês tenham, que vocês podem estar tirando agora. Fiquem à vontade para falar no chat ou para abrir o microfone e falar também, tá bom? Fiquem à vontade nesse sentido. A concessão do benefício é atendimento. Conceder o benefício é atendimento. Acompanhamento é se você inclui a família em acompanhamento. A Marivone pergunta: André, todas as famílias de extrema pobreza precisam estar vinculadas no PAIF? Vinculadas no PAIF é humanamente impossível, mas elas devem ser referenciadas pelo PAIF. Né? De acordo com o tamanho do município, cada município tem um quantitativo de público a atender. Então, vai depender disso. André? Pode fazer pergunta. Olá, André, boa noite. Boa noite. André, o que eu percebo, né, enquanto os trabalhadores do SUAS, quando vão preencher o RMA, o Relatório Mensal de Atendimento, o que traz a dificuldade, André, para o preenchimento é que no próprio instrumental só vem a indicação do total de famílias em acompanhamento pelo PAIF, se for CRAS ou PAEF, CREAS, e as novas famílias. E aí fica aquela dificuldade para o coordenador ter o controle das famílias desligadas. E nem todos fazem esse controle. Então, assim, eu percebo essa dificuldade nas equipes técnicas, nos CRAs, em fazer essa matemática do desligamento para subtrair as famílias desligadas e somar com as novas. Então, para ter esse entendimento do que são famílias acompanhadas e do que são famílias atendidas, há dificuldade demais por parte das equipes de referência dos CRAs. É notório isso na maioria dos municípios. Tem verdadeiramente essa dificuldade. Mas se me permitem, eu vou fazer uma crítica. Não me levem a mal pela crítica. Mas eu acho que falta um pouquinho de vontade dos técnicos também de pegar o manual que é disponível, está disponível para você baixar. O manual do RMA, do CRAS, do CRES, do Centro Pop, das unidades de acolhimento, é um instrumental que ele é de acesso público. Você colocar manual RMA CRAS no Google, você vai ver o PDF para baixar. É só baixar e ler, gente. Não é difícil. Principalmente para quem está atuando, não é difícil.
Quem não está atuando, eu entendo. Realmente, quem não está atuando vai ter uma certa dificuldade de entender o que é o acompanhamento, do que é o atendimento, porque a grafia no RMA mesmo, se você pegar só o formulário do RMA, é bem abreviada e tem que ser abreviado porque é um formulário de preenchimento contínuo, né? Então, subentende-se que quem vai preencher aquele instrumental teve o cuidado anterior de fazer a leitura do manual. Não é nada de outro mundo, não é nenhuma coisa de outro mundo. Inclusive, eu tenho um vídeo disponível no YouTube para quem quiser saber o que é RMA e como preencher. Vai lá, pesquisa no YouTube como preencher RMA, André Doria, alguma coisa assim do tipo, que vocês vão achar. Tem um vídeo lá. É a coisa mais fácil do mundo fazer o preenchimento. Então, falta também da equipe técnica um pouco de zelo pelo que está fazendo, pelo trabalho que está desenvolvendo e de buscar se qualificar. Não dá para ficar esperando só do coordenador, não. André, não dá pra esperar só do coordenador, não. Eu tanto concordo com sua crítica, como reitero. Exatamente isso. O manual é muito prático. Ele vem até a indicação das cores, né? Exatamente. De fazer a retirada das famílias do mês Exatamente. anterior. Ele vem em número em destaque, aquele número vermelho é da família que vai ser desligada. Exatamente. Realmente há uma falta de interesse da equipe de se qualificar, de estudar. Eu digo isso porque nós tivemos um estudo com a equipe técnica do CRAS para eles compreender. Eu tive que imprimir um manual para cada técnico e eles ir fazendo isso tipo uma oficina. Para compreender as cores dos números, porque ele é autodidático, ele é muito prático. E na época eu já utilizei seu vídeo no YouTube. Eu utilizei. É uma pena porque eu não fiz a atualização dele, né? Ele está com a versão anterior ainda, né? Porque houve um incremento no RMA que inseriu um novo campo. Mas ele é muito válido porque o resto das informações permanecem iguais, inalteradas. Isso deu para a gente fazer aquele link, justamente porque todo mundo assistiu o vídeo e aí com o manual em mãos ficou fácil. Mas, André, eu te confesso, a equipe concursada, efetiva no município, e eles não compreendiam como preencher o RMA, simplesmente porque não tinham leitura. Apenas eles não tinham nem a leitura do manual. Isso aí eu valido demais a sua crítica e é pertinente que a gente insista que os técnicos se atualizem, porque eles repassam isso para o coordenador, é claro, mas se o coordenador também não tiver conhecimento, eles não vão buscar, né? E aí aquela cobrança da gestão para receber resultados para alimentar um sistema, né? Através da vigilância. Exatamente. André, deixa eu colocar uma outra pontuação, que eu vejo o seguinte, que o SUAS, ele é para todos da área do social. Eu, no caso, que atuo no terceiro setor já há algum tempo, tenho uma identidade particular. Porque o terceiro setor, ele não necessariamente segue e fidedignamente as orientações do SUAS enquanto organismo público, porque ele tem uma identidade, uma característica própria. Exemplo, esse formulário, esse instrumento que vocês estão falando, não necessariamente vai se aplicar no terceiro setor. Isso vai se aplicar no CRAS, porque é um órgão do CRAS especificamente. Mas a forma como a gente conduz um atendimento é semelhante, porque é de característica do técnico, do assistente social em si. E aí, o que acontece? Muitas das vezes a gente tem que fazer essa assimilação. E o que eu percebo? Eu percebo que muitos profissionais, nesse período todo que eu estou atuando na área da assistência social, às vezes formam, né, concluem sua graduação, fazem uma especialização e às vezes estagiam numa área e vão atuar em outra e às vezes não tem esse domínio, essa expertise toda e às vezes falta mesmo essa curiosidade de ler, de identificar e de entender. Eu, por exemplo, sou muito nova na área, né? Mas eu sou interessada, eu busco. Só que eu busco dentro dessa política de atendimento do serviço, porque quando a gente vai para o espaço de controle e participação social, que são os conselhos, eles vão debater muito nessa prática, né? Nesses guias, né? Igual, por exemplo, eu tenho todos esses impressos desde a época do meu estágio, enfim. Só que quando eu vou para o terceiro setor, é uma identidade diferenciada. Igual, por exemplo, você estava falando aí das questões do acompanhamento,
do atendimento e em relação ao benefício eventual. Vou pegar o caso do município que eu resido hoje, que é o município de Linhares, Espírito Santo. O município de Linhares, hoje, Espírito Santo, as escolas municipais estão entregando cesta básica de 2 em 2 meses, e as escolas estaduais também estão entregando cesta básica. Aí eu estou lá no terceiro setor, vem um grupo que fez uma campanha de arrecadação de alimentos, conseguiu um número de cestas básicas e traz para a gente fazer doação para as famílias que estão de vulnerabilidade. Aí a gente tem um grupo de crianças que encontra turno escolar, a maioria delas, na verdade, todas elas já estão inseridas no contexto, né, da educação e que acabam já recebendo mantimento. E aí a gente fica assim naquele impasse de desenvolver realmente um trabalho muito bem feito, porque a cesta básica em si, ela é um benefício eventual. Então, antes de a gente entregar para a família enquanto terceiro setor, a gente tem que haver o contato com o diálogo com o CRAS, né? Se essa família já está recebendo lá ou não, para poder não receber duplamente e aí prejudicar uma outra que realmente esteja precisando e vice-versa. E às vezes o terceiro setor não tem tanta expertise ou condições suficientes de alcançar isso tudo. Às vezes falta transporte, às vezes falta logística, e, enfim, acaba beneficiando duplamente ou triplamente, às vezes até mesmo sem ter a intenção de fazer dessa forma. E aí eu volto e peço a atenção dos colegas, né, até mesmo você que está aí à frente elaborando cursos e tudo mais, para essa galera que está aí, para poder pensar mesmo na identidade, no resgate do terceiro setor nesse contexto, porque eu faço um esforço muito grande nesses espaços para poder tentar trazer esse entendimento, essas orientações que vêm diretamente para a política de assistência nos organismos, né, governamentais, para as entidades do terceiro setor, porque quando o terceiro setor vai questionar, vai trabalhar política de assistência e tudo mais, ele tem que ir de encontro aos espaços governamentais. E aí lá, muitas das vezes, ele não vai ter técnico que tem esse domínio suficiente para poder estar desenvolvendo um trabalho interessante. Eu digo assim que eu fui privilegiada, né? Eu tenho essas 3 experiências já de atuação, tanto no setor público quanto privado e agora no terceiro setor, mas tem gente que não tem. Então, essa crítica aí do ler, do identificar, e às vezes vem até mesmo isso, né? Porque às vezes é muito no escuro. Eu tenho essa oportunidade de trabalho, eu vou trabalhar e daqui a pouco tá indo. Aí quando vai ver, o profissional está dentro do terceiro setor desenvolvendo um trabalho que deveria estar sendo desenvolvido num organismo público do município. Compreende, mais ou menos? E aí, assim, acaba meio que misturando. Então, eu vou até adiantando e pedindo desculpa aí a alguns colegas, às vezes, que vai ver que eu vou ficar questionando ou falando alguma coisa nesse sentido, porque eu vou precisar realmente trazer esse entendimento e essa diferenciação para o terceiro setor, porque, querendo ou não, o nível de conhecimento está muito escasso no momento em relação à diretriz, a direcionamento de atuação em específico. E aí eu já reporto essa demanda para vocês aí em nível nacional, né? Porque temos gente de vários estados aí do país, para vocês discutir essa demanda no território de vocês também, porque eu acredito que não é só a estrelinha minha aqui de onde eu atuo no Espírito Santo, sabe? Eu acho que é uma demanda assim particular de cada território também, porque realmente um desafio, sabe? Com certeza, é um desafio. Só um adendo. Se a instituição não governamental está prestando serviço de, por exemplo, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ela acaba tendo que preencher, sim, o RMA, porque a instituição fica referenciada ao CRAS do território, então o CRAS precisa inserir aquelas informações. Ou seja, se vocês têm convênio com o município para oferta do serviço, que é da assistência, não tem como fugir, tem que preencher o RMA. Só esse adendo. Mas faz muito sentido o que você está falando. O setor público ele tem muita dificuldade de entender o funcionamento do terceiro setor. Tem situações que verdadeiramente a busca pela interlocução entre não governamental e governamental trava por uma questão de entendimento de quem está à frente da gestão ou por uma questão de entendimento do técnico que teria a obrigação de fazer o acompanhamento dos atendimentos que estão sendo atendidos. Vamos lá para as perguntas que estão rolando aqui no chat, senão eu deixo de responder. A Vera colocou: André, vejo muito no serviço do SUAS a falta de integração entre os serviços, pelo menos aqui no meu município. Verdadeiramente há, sim, a falta de integração, não só entre os serviços, PAEF, PAEF, mas também entre benefícios, né? Benefício eventual e o serviço
Eles acabam ficando descolados e aí a atuação acaba sendo um atendimento apenas, né? A família vem, recebe a cesta básica e vai embora e não há o acompanhamento do serviço para o que está acontecendo na família. O Reginaldo pergunta, uma vez em acompanhamento familiar, devo observar o território? Sim, o território é extremamente importante para a vivência da família. Então, o território ele tem influência direta no que está acontecendo com a família, tanto do ponto de vista negativo quanto do ponto de vista positivo. Então, a gente precisa conhecer o território onde a família está inserida, até para a gente perceber as oportunidades que existem naquele território e que facilitarão o nosso trabalho junto à família. Marivone, onde verifico essa quantidade? Marivone, me especifica que quantidade, porque a gente já falou um monte de coisa aqui, várias quantidades, e vai ficar difícil para entender qual é essa quantidade. Juliana faz um comentário, falta planejamento, sem sombra de dúvidas. Não só falta planejamento, como falta vigilância, e eu já acabo pegando o que a Beth colocou no YouTube, né? Em meu município não existe equipe de vigilância. Como fazer para que exista a vigilância social, socioassistencial? Para que isso exista é uma decisão de gestão. Se o gestor não quiser, não acontece, né? Porque precisa fazer a contratação de equipe, precisa montar o espaço para que a equipe possa atuar e tudo mais. Ainda no YouTube, a Lígia coloca, sem essa leitura do manual do RMA, cada técnico tem uma interpretação de como preencher o instrumento. Muito pertinente sua colocação. Verdadeiramente, quando a gente não tem, cada um vai para um caminho e acabam seguindo caminhos distintos. Reginaldo coloca, até porque temos dentro de um CREAS, assistente social, psicólogo, pedagogo exercendo uma mesma função. Não, eles não estão exercendo uma mesma função. Né? Cada profissional ele tem uma particularidade e uma razão para existir. No CREAS, o pedagogo, eu não sei porque ele está lá, porque ele não estaria. O pedagogo ele compõe equipe de gestão. Ele compõe equipe que pode auxiliar no processo de desenvolvimento das ações, das atividades que serão desenvolvidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Ele pode participar do processo da equipe de diagnóstico, ele pode participar de outras áreas, mas não no atendimento, né? Não como técnico de nível superior no CREAS. No CREAS tem que ter um advogado, tem que ter assistente social, psicólogo e advogado. Advogado não para fazer defesa, mas para fazer orientação jurídica, que é um outro aspecto dentro do direito, né? Camila, outro ponto são os municípios com alta demanda de entrega de benefícios e rotatividade de equipe e carência das mesmas. Complica, né? Complica, verdadeiramente complica. E a alta rotatividade, ela não vai acabar tão cedo, porque o que faz com que aconteça a alta rotatividade são os baixos salários pagos, né? Então, a gente vai sempre procurar algo melhor para a gente. Então, quando você encontra um salário melhor, você dá tchau para aquele que está pagando menos. Duas pessoas falando, fica difícil o entendimento. Sueli Zoe colocou, duas pessoas falando, fica difícil o entendimento. Acho que era quando alguém estava falando e eu estava falando junto. Desculpa, não era a intenção atrapalhar o entendimento, não. Claudina, eu não sou profissional da área pública e sim da privada, mas tenho muito contato em relação quando preciso dos serviços para realizar o encaminhamento. Eu acredito que o CRAS tem um trabalho muito mais de atendimento do que de acompanhamento. E mesmo que seja repasse de recursos, não tem a visão de como trabalhar com essas famílias para que consigam sair dessa situação de vulnerabilidade. Isso é uma deficiência, sim, da política. É algo que a gente precisa verdadeiramente estruturar melhor o entendimento, né? E até por isso a ideia do curso, né? De dar a possibilidade de a gente discutir mais essas questões para que cada vez um número maior de profissionais estejam capacitados, qualificados e possam fazer intervenção. Reginaldo, aqui em Goiânia, professor, todos fazem atendimento nas medidas socioeducativas. Fazem atendimento, mas cada um com uma perspectiva diferente, né?
Um psicólogo não tem a mesma expertise que um assistente social, que não tem a mesma expertise de um pedagogo. Então, todos fazem um atendimento, porque todos são técnicos de nível superior. Então, vocês não há necessidade de fazer o atendimento junto, né? Não vai juntar assistente social, psicólogo e advogado para fazer o atendimento ao mesmo tempo. Mas cada um vai ter um olhar diferente, por conta da formação que nós temos. Então, assistente social tem uma visão voltada mais para o processo de construção histórico da sociedade, para como se dão a construção das expressões sociais dentro da sociedade. É uma perspectiva de superar essas dificuldades. O psicólogo vai trazer mais a perspectiva de identificar quais são os pontos que estão interferindo, do ponto de vista psicológico, no ultrapassar de determinadas barreiras. Então, o psicólogo trabalha dentro do CRAS, dentro do CREAS, com a psicologia social. A psicologia social traz para dentro da realidade, das ações práticas da psicologia, a questão da ressignificação. Então, o psicólogo está lá, a psicóloga está lá, trabalhando dentro da perspectiva de que vai encontrar no usuário dificuldades de superar, e essas dificuldades são coisas que foram materializadas a partir do processo de vivência, e que para que elas deixem de serem percebidas ou que elas deixem de ser limitadoras daquela família, aquilo precisa ser trabalhado. Então, ela não está fazendo psicanálise, ela não está fazendo atendimento clínico, ela está fazendo um processo que ajuda a família a entender o que está acontecendo com a família e como aquela família pode buscar pontos positivos para superar essas questões. A Lilian, existe uma rotatividade aqui na minha cidade por conta dos contratos também. É o que atrapalha o acompanhamento. Sem sombra de dúvidas, atrapalha o acompanhamento porque quebra o vínculo com o usuário. E tudo que quebra vínculo com o usuário fragiliza o atendimento. Márcia, a colega comentou que não existe a equipe de vigilância socioassistencial. Muitas vezes nós, os técnicos, principalmente nos municípios pequenos, através de nossa atuação profissional, baseada na ética, precisamos atuar tanto no serviço como na vigilância. Verdade, é bem isso mesmo. Muitas vezes a gente acaba tendo que cobrar o escanteio e correr para a área para cabecear, né? Fazendo uma analogia aqui com o futebol. A Marli coloca contratos precários e salários baixos. A Angela coloca, precisamos conhecer os instrumentos e sua funcionalidade. Completa, o município fez uma seleção temporária curricular recente para atendimento nesse período de Covid, com baixo salário. Essa é uma das maiores realidades. A equipe é multidisciplinar e de suma importância no acompanhamento das famílias, sem sombra de dúvidas. A tipificação exige que a equipe técnica seja concursada a fim de evitar rotatividade. Na verdade, isso daí vem da NOB de recursos humanos, né? Mas uma coisa é o que está na NOB e outra coisa é o que os municípios conseguem fazer ou que se propõem a fazer, né? Tem muita dificuldade com relação a isso. E a partir da aprovação da PEC da morte, que é aquela que congelou os investimentos no setor público por 20 anos, por 2 décadas, isso foi rompido, né? Porque os municípios foram proibidos de realizarem concursos públicos nesse período por conta da diminuição do orçamento, né? Vem no efeito cascata e os municípios acabam sofrendo. Um outro problema que precisa estar bem claro, latente para vocês, é que uma das principais dificuldades do município é com relação ao financiamento. O próprio município, né, praticamente 80% dos municípios brasileiros são de pequeno porte 1, são aqueles municípios que têm até 20 mil habitantes, e eles têm bastante dificuldade em ter recursos próprios para arcar com a contratação dos profissionais. Então, eles acabam na dependência do recurso que é repassado pelo governo federal, que esse ano só pagou 2 parcelas do bloco de serviços da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Então, a gente está em agosto e até agora só 2 parcelas foram pagas. Então, não dá para os municípios manterem os serviços ativos sem cofinanciamento federal. Inclusive, isso foi o ponto da última Conferência Nacional Democrática do ano passado, né? Não existe política pública de assistência social sem cofinanciamento, né? Precisa
ver o cofinanciamento e precisa estar assegurado o cofinanciamento. Pronto. A Sidney colocou: professor, eu acabei a minha faculdade em serviço social dia 10 de agosto de 2020. Seja muito bem-vinda à categoria. Liga para o CRES, faz seu registro. Para você poder ser chamada de assistente social, você precisa ter o registro. Extremamente importante. Agora está um pouquinho complicado para a gente chegar até o CRES, então você liga, vê com o CRES como é que está sendo feito esse processo de solicitação do registro de forma remota e vem com tudo para somar dentro da nossa profissão. Será muito, 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 muito bom você ser assistente social, estar fazendo o seu registro e poder atuar tranquilamente. Você colocou que ganhei de presente esse curso e não tenho dúvidas de que vai agregar muito na minha vida profissional. Estou encantada com o curso. Parabéns pelas suas explicações. Eu agradeço o carinho das palavras e a ideia aqui, já que a gente falou muito sobre salários ruins, os cursos que eu faço, tudo que eu faço, voltado para o desenvolvimento da sua capacidade de trabalhar dentro da política de assistência social, é para que você não tenha que se sujeitar a contratos que são desgastantes, que pagam mal, que remuneram mal, né? Aqui você vai ter verdadeiramente a possibilidade de aprender o conteúdo e usar esse conteúdo para prestar serviço. Eu tento aqui ao máximo facilitar o seu processo de entrada nesse mercado de trabalho, porque não é um mercado fácil, mas não é impossível, porque eu vivo disso desde 2014. Trabalhei no serviço público de 2006 a 2012. Em 2012 eu desisti do serviço público porque era mal remunerado e achava que utilizavam minha inteligência e minha capacidade técnica de forma equivocada. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, mas eu tinha uma chefe que quando as coisas davam certo, quem tinha feito era ela. Quando dava errado, quem tinha feito eram as pessoas que estavam abaixo da coordenação dela. Então, isso é horrível. Horrível. Não recomendo para ninguém. Fora as diversas questões de ser coordenador e querer obrigar a fazer uma coisa que não é nossa competência, não é nossa obrigação e tudo mais. Achar que a gente é obrigado a fazer o que quer porque ele manda e pode. Tarará. Aquela velha frase do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não funciona. Para mim, não funciona. Então, em 2012, eu larguei esse mundo do serviço público e passo a vender meus conhecimentos para o setor público desde 2014. Então, verdadeiramente, a ideia do curso é possibilitar que vocês tenham capacidade de sair daqui e ofertar serviços para os mais diversos municípios e serem remunerados por isso. Mais dúvidas? Claudina colocou: é isso mesmo, porque a maioria tem a falsa ideia que assistente social só entrega a cesta básica. Exatamente, Marli, assédio moral, sem contar com assédio moral que tem crescido ultimamente. Então, a gente vai ter bastante dificuldade com concursos públicos nos próximos anos, minha gente. Isso é uma coisa que vocês precisam ter bem claro na cabeça. Então, é entender que a profissão foi criada como profissional liberal, não é à toa que o Cefes coloca uma tabela de honorários, né? Não haveria necessidade de ter tabela de honorários se a nossa profissão não fosse voltada para isso. Vera, você quer falar? Acho. Vera, pode falar. Não, acho que não. Então, deixa eu só colocar mudo aqui, porque senão vaza som e aí acaba. Camila Ramos colocando: na cidade de Camaçari abriu uma seleção para assistência social para atuar no centro de combate ao Covid para dar notícias de morte e encaminhamento auxílio funeral com salário de R$ 1.700. Primeiro que não é atribuição de assistente social, nem na saúde, muito menos na assistência, dar notícia de morte. Você não sabe a causa óbito. Quem sabe a causa óbito é médico, né? Então, quem dá é médico ou enfermeiro. Assistente social não dá notícia de óbito, não. É verdadeiramente algo complicado.
Bom, pessoal, a gente não tem mais dúvidas, então a gente vai encerrando por aqui. Só dar alguns avisos. Pessoal do Clube Mais Suas, a gente vai conversar agora dentro do grupo e lá eu vou explicar direitinho como vocês fazem para acessar o material que já está disponível, para acessar todo o restante do material, caso vocês estejam com alguma dúvida para acessar. Pessoal dos outros cursos, valeu, muito obrigado pela participação. Lembrando que você sempre será muito bem-vindo aqui nas nossas aulas toda terça-feira. Quem é do curso do SUAS, em especial, na quarta, amanhã e na quinta, nós teremos aulas novamente às 8 horas, como sempre. Beleza? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.